Boa tarde, igreja. Que Deus abençoe sua tarde. Vamos ler um versículo da palavra. Cantemos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venha cantando até a sua presença. Então, irmãos, cante aí na tua casa, celebre ao Senhor. Vamos, por favor. You so beautiful, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, come on. You are.
have just a phone. Just hold your phone like that. Just get it out. I want you to turn on the little flashlight. See, here's what happens. So Jesus said, I'm the light of the world. But then he came to live inside of us. And he said, now you are the light of the world. We ourselves were very small. But then what happens is that the light spreads. Soon we've lit up a whole nation. Happening here in Fort Harcourt is that the darkness is being illuminated by the glory of God shining out of the hearts of His people. It's not your light. It's His light that's shining through you. And when that light shines upon your life, all sin is driven out. All sickness is driven out. All diseases are driven out. All bondage is driven out. All fear is driven out. Say amen. I want us to sing that song again. Hallelujah. I want you to worship Jesus, the light of the world, and let that light shine from inside of you. Come on, let's sing. Hallelujah. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você que está nos assistindo, boa tarde. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar sobre a chave da oração em língua. Uma chave mestra que tem nos ensinado a palavra de Deus. Vamos ler Romanos 8. Romanos 8. Pode abaixar um pouco mais o volume. Pode abaixar. Aí, tá bom. Livro de Romanos 8. Romanos 8 fala sobre uma vida guiada no Espírito. E essa vida guiada no Espírito, você só pode ter essa vida guiada no Espírito orando em outras línguas. Hoje de manhã nós estivemos falando sobre confissões em palavra, e eu falei, que nós somos crentes, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ter a nossa boca derrota, nem fracasso. Nós temos que confessar a palavra e falar o que a palavra fala. A mulher do fluxo de sangue, ela confessou a palavra, porque ela ouviu a palavra. A Bíblia diz em Marcos 5, verso 27, que ela ouviu a falar de Jesus. Então ela ouviu que a palavra cura. E a partir do momento que ela ouviu a palavra, a fé dela falou com ela. Não é verdade? A fé dela falou com ela. E Jesus, no verso 34, ele traz uma revelação para ela. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer esse texto, Romanos 8. Romanos 8 é uma das poesias do Espírito Santo, falando diretamente para nós ter uma vida guiada no Espírito Santo. Por que a oração em língua ela é uma chave que faz você crescer espiritualmente? A oração em língua, ela tira de você todo engano, toda a carnalidade, ela deixa você sensível ao Espírito Santo, Ela deixa você sensível ao Espírito Santo. Então no livro de Romanos, no capítulo 8, diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai ter Bíblia para falar que não andam segundo a carne, mas no Espírito. Porque a lei é o Espírito da vida. Paulo está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte.
O Espírito Santo ele tem vários nomes. Um deles é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da glória. Espírito. O Espírito Santo tem vários nomes. Esses tempos atrás eu preguei sobre o Espírito Santo e um deles, eu falei que o nome, né, da Trindade Celestial é Deus Espírito Santo. Muitas igrejas têm menosprezado o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é mestre da palavra, é ele que ensina a palavra à igreja, à noiva de Cristo. Eu contei hoje cedo o testemunho de Smith Wigglesworth, um homem que nunca leu, nunca soube escrever, nunca foi à escola, cresceu, trabalhou. A sua esposa, que era crente, mas era do tradicional, não acreditava no Espírito Santo. E um dia ele foi abrir a Bíblia em Atos 2, e com o princípio de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu com o som do vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados, e foram vistas entre eles línguas de fogo, a qual repartiram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em línguas, conforme o Espírito conseguia que falasse. Ele leu esse texto. E a partir do momento que ele leu aquele texto, ele não sabia ler nem escrever, mas ele ficou naquele texto dias, ficou naquele texto várias semanas. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo batizou ele. E quando o Espírito Santo batizou ele, o Espírito Santo ensinou ele a ler a palavra. Um dos seus funcionários que trabalhava na casa dele falava que o senhor Wigglesworth, ele não lia nem jornal, ele não lia jornal. Ele apenas lia a palavra de Deus. Um dia perguntaram para ele, irmãos Wigglesworth, qual é o segredo de tantos milagres, de mortos voltarem à vida? E ele falou para o repórter, o segredo é orar no Espírito Santo. Smith Wigglesworth cresceu espiritualmente, orando em outras línguas. Sabe, uma pessoa que nunca estudou na vida, uma pessoa que não sabia escrever o próprio nome, de repente o Espírito Santo batizou ele, e ele começou a falar em outras línguas, e começou a ler a palavra, e o próprio Espírito Santo ensinou a palavra para ele. No seu ministério, 22 pessoas foram ressuscitadas. Pensa comigo. As suas cruzadas era muito forte o mover de Deus na vida dele. Certo dia, ele conta no testemunho que, na sua biografia, que um dia ele foi fazer uma cruzada e uma das funcionárias ligou para ele no meio do caminho e falou, irmão Smith, a sua esposa faleceu. E ele estava a caminho de uma cruzada e ele pegou e falou para ela, olha, deixa ela na cama onde ela está, e fecha a porta do quarto, e não deixa mais ninguém entrar. E quando ele voltou da cruzada, ele realizou a cruzada, o mover de Deus caiu, e quando ele voltou da cruzada, ele entrou dentro do quarto, olhou para a esposa dele e falou, Polly, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte, e ordeno que você regresse à vida. E a esposa dele ressuscitou novamente. Veja, meus amados irmãos, que somente a oração em língua faz isso. A oração em língua é a chave dos milagres. Quando eu oro em outras línguas, eu sou vitorioso em todas as áreas da minha vida. Você não vai precisar pedir por dinheiro voltar, o dinheiro vai vir até você. Você não vai precisar se preocupar com a vida. Não! Você vai ter paz. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou. Toda vez que a Bíblia fala você, ti, tu, você tem que ler para você a palavra. Então toda vez que eu leio esse texto, eu leio para mim, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a mente orientada, têm a mente guiada para satisfazer o que o Espírito deseja. O Espírito deseja. A palavra fala que aquele que tem a mente orientada,
Aquele que ora em outras línguas, ele tem a mente orientada por Jesus. Ele tem a mente de Cristo. O Espírito Santo guia ele em toda a verdade. Ele anda na vontade de Deus. E quando você anda na vontade de Deus, você anda no poder de Deus. Quantas pessoas, entendeu, ainda nunca conheceram o Espírito Santo? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, certa vez, foi até uma cidade e perguntaram para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo? E as pessoas daquela cidade falaram: não, nós só conhecemos o batismo de João, o de arrependimentos. E o apóstolo Paulo falou: não, agora temos um outro batismo, o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Paulo colocou as mãos sobre a cabeça deles, eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a magnificar a Deus. Quando eu oro em outras línguas, eu magnifico a Deus. Eu adoro a Deus quando eu falo em línguas. No verso 6: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é... Ou seja, a natureza carnal, ela é uma natureza de morte. É por isso que muitos crentes estão se afundando. É uma natureza de morte. Mas o texto continua: mas a mentalidade do Espírito, mas os que são guiados pelo Espírito, mas os que têm comunhão com o Espírito Santo através da oração em língua, têm vida e paz. Quando as pessoas se preocupam com o dinheiro, se preocupam com o exterior, devem se preocuparem com o interior, com o espiritualmente. A vida, ela é espiritual. Se o seu corpo não está bem, é porque o seu espírito não está bem. Se o seu corpo está aparecendo algumas manchas, algumas enfermidades vindo para você, significa que o seu espírito, ele não está bem alimentado com a palavra de Deus. Kenneth Hagin teve uma dor de cabeça em 1933 e ele repreendeu a dor de cabeça e falou: dor de cabeça, eu não te aceito, eu só aceito as coisas do céu. Porque a Bíblia diz, 1 Pedro 2,24, que pelas chagas de Jesus, pelas feridas de Jesus, eu fui curado. E de 2013, quando ele faleceu, ele não sentiu mais dor de cabeça nenhuma. Essa é a vida. Essa é a paz de Deus. Satanás pode te atacar com enfermidade. Satanás pode tentar te assustar. Mas quando você está guiado pelo Espírito, antes que essa enfermidade chegue até você, o poder do Espírito Santo na sua vida destrói essas enfermidades. Veja bem, Jesus, em Marcos, vamos para Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 1, Jesus fala algo, o irmão Marcos, ele fala algo incrível da palavra de Deus. Em Marcos 1, verso 31, então aproximando-se, ele está falando da sogra de Pedro, aproximando-se ele, tomou pela mão e a levantou, e a febre, veja, as pessoas acham que é normal ter febre. A febre é uma coisa normal da vida. Não, a febre imediatamente deixou, e ela pôs-se servir. No final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos que estavam passando mal e dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou. E Jesus curou muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Mas agora no verso a seguir tem um segredo. No verso a seguir tem uma chave que muitas pessoas ainda não entenderam. Jesus, a palavra é bem clara que Jesus dependeria do Espírito Santo. Ele mesmo fala em Lucas 4, verso 18: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar a palavra cativo e expulsar os demônios. Mas no verso 35, olha o segredo de Jesus. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus se levantou-se, saiu da casa, retirou-se para um lugar deserto, aonde ficou orando. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, quando ele saiu do batismo das águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo.
E Jesus, aqui está o segredo de Jesus, uma vida de oração, de crescimento. Jesus foi para um lugar deserto. Jesus ele saiu para um lugar deserto. Aí Lucas fala que ele gostava de lugares solitários. Eu, toda vez que eu quero ter uma semana em jejum, eu venho para a igreja. Eu fico aqui 2, 3, 4 dias em jejum e oração. Por quê? Porque Jesus, ele gostava de lugares solitários. Ele diz em Mateus: mas quando você orar, tranque a sua porta, entre no seu quarto, feche a porta. Por que Jesus falou no quarto? Porque Jesus estava mostrando para nós que somos seus filhos, mostrando que você precisa ter um encontro. A oração, você marca um encontro com Jesus. Você cria uma comunhão com Ele. Então Jesus, ele falou isso aí para você ter um encontro. E Jesus fala: e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Te recompensará. Jesus ele tinha uma vida de oração. Certa vez um pastor deu uma grande epidemia na África e os médicos estavam padecendo, estavam morrendo. E aí então esse pastor saiu da sua casa e começou a orar para aquelas pessoas, orar para aquele vírus morrer. E os médicos e as pessoas estavam recebendo cura. E um dos médicos incrédulos não acreditou em Deus, não acreditou. E a sua filha estava contando testemunho. E então os médicos tentou colocar o vírus na mão dele. Mas antes que o vírus chegasse a tocar na mão dele, o vírus era morto. Depois que ele partiu, um repórter perguntou à filha dele, perguntou: escuta, qual era o segredo do seu pai? Que o vírus, antes de entrar em contato com a mão dele, o vírus morria. E ela falou para o repórter: olha, o meu pai, ele tinha uma vida de oração, ele orava muito em outras línguas. Aleluia! Ele orava muito em outras línguas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, verso 5, ele fala o quê? Eu gostaria que todos nós falassem língua. Ele estava falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja da carnalidade. Era uma igreja carnal. E ele estava falando para a igreja de Corinto: fala em línguas, e todo engano vai cair, e toda carnalidade vai cair. Mas no verso 18 do capítulo 14, ele fala: dou graças a Deus, porque eu falo mais em língua do que todos vós. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Aleluia. Dou graças a Deus. No verso 39 de Marcos 1, e aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Os fariseus não conseguiam expulsar os demônios. Os fariseus tentavam expulsar demônios. Não tinha como os fariseus expulsar demônios. Os saduceus era outra religião. Era outras pessoas religiosas que não acreditavam na ressuscitação das pessoas que eram ressuscitadas de volta à vida. Eles não acreditavam. Não conseguiam acreditar. Mas Jesus ele ia para os lugares solitários, lugares desertos. Estava lá Jesus orando no monte, os discípulos querendo procurar Jesus, e Jesus lá, antes do nascer do sol, antes da aurora, Jesus estava lá no deserto, orando em outras línguas. É por isso que a oração em língua é a chave do crescimento. Você pode ver que os discípulos de Jesus, cada um escreveram uma carta. Os discípulos de Jesus escreveram umas cartas do Novo Testamento, mas quando o apóstolo Paulo descobriu que a oração em língua era a chave da comunhão com Deus, ele escreveu 14 cartas no Novo Testamento. Como é que um homem, que a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte contra a igreja, ele respirava ameaças de morte contra a igreja.
E o homem se torna cristão, começa a falar em outras línguas e escreve 14 livros do Novo Testamento. Como é que isso pode acontecer? A oração em língua. A oração em língua. A oração em língua ela te livra de todo engano. É por isso que Romanos 8 diz. Romanos 8, verso 1. Portanto, a abominação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Toda aquela pessoa que você vai ensinar a palavra, ela fala, não, mas eu não acho que é assim. Não, mas eu não concordo com a palavra de Deus. Ela está usando a mentalidade da carne. Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A lei de Deus é que todos os seus filhos cresçam espiritualmente. Deus ele tem prazer em ter comunhão com você. O Espírito Santo ele anseia em ter comunhão com você. Por quê? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo está aqui na terra realizando as palavras do Senhor nessa terra. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Quantas pessoas ainda não conhecem o Espírito Santo? Quantas pessoas ainda não têm comunhão com o Espírito Santo? O Batista, e toda vez que chegava nessa parte de falar em línguas, ele brecava, porque nunca ninguém ensinou ele a falar em outras línguas, sobre esse conhecimento. Ele falava que os professores dele, Batista, mudavam, pulavam esse texto de falar em línguas. E ele notou que faltava algo dentro dele, que era o falar em línguas. Então ele perguntou para o professor, e o professor falou para ele, olha, esse negócio de falar em línguas é do diabo. É bom, mas é do diabo. E ele falou, peraí, como uma coisa do diabo pode ser boa? E ainda o professor falou, aquele povo pentecostal, eles vivem melhor do que nós, mas aquele falar em língua é do diabo. Mas como que o diabo pode dar coisa boa? Quantas pessoas acham que esse negócio de falar em língua é coisa do diabo? E não é. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou esse dom, essa linguagem na sua boca, no dia que você recebeu o batismo dele, para você ter comunhão com ele e crescer espiritualmente. Foi isso que o Espírito Santo fez. Eu lembro certa vez, quando eu fui expulsar o primeiro demônio da minha vida, eu estava na lanchonete comendo, né? Eu estava trabalhando, chegou na hora da minha janta, e a minha amiga chegou até mim e falou, pastor, olha, o demônio pegou minha mãe dentro de casa. E eu, e o demônio falou que vai ter um encontro com você. Meus amados irmãos, na hora eu embrulhei o lanche. Eu embrulhei o lanche. E meu avô, aí, quando estava vivo, ele morava aqui perto do Dr. Vilela, e meus pais em Franca, e nós morávamos numa casa grande, tinha 7 metros de terreno aqui de terra, uma casa grande, 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, uma cozinha enorme. E eu fiquei com medo. E eu falei, o demônio, baixa um pouco o som. E eu fiquei com medo. Eu falei, e agora eu não sei mais o que eu faço. E eu entrei em jejum, e naquela hora eu comecei a falar em outras línguas. E eu comecei a orar em outras línguas, e ele falou que ia ter um encontro comigo. E de noite eu ia embora a pé. E eu ficava com medo de passar nas ruas escuras. Eu ia só para o lado da luz. Então quando eu chegava nas ruas que tinha poste, o próprio poste apagava. E eu ficava com medo. Aí chegou certa vez,
O pai da minha amiga me chamou para expulsar o demônio. E quando eu cheguei dentro da casa, ela estava dormindo dentro do quarto. E na hora que eu pisei o pé dentro do quarto, ela levantou. E eu apontei o dedo assim pro demônio, ó, tremendo. E eu, no nome de Jesus, eu nem falei quem era o bicho, eu nem sabia quem que era. Eu só, no nome de Jesus, quando ela levantou, ela falou assim, eu sei quem você é. Eu na hora levantei a mão, no nome de Jesus. Tremendo, de medo. Pastor Periófilo, ele conta que quando ele era religioso, ele ia expulsar um demônio, o demônio gritava. E ele gritava ainda mais. Mas não era de autoridade, era de medo. Porque eles achavam assim, já que o demônio está gritando, eu vou gritar ainda mais, porque assim o demônio vai ver que eu não estou com medo dele. E o demônio gritava e ele gritava ainda mais. Mas depois que ele começou a ter uma vida guiada no Espírito, que ele começou a crescer espiritualmente através desse dom chamado oração em língua, os demônios gritavam e ele não estava nem aí. Gritavam uma hora, os demônios corriam. E eu lembro, né, depois desse encontro que eu tive com o demônio, aí eu estava trabalhando na lanchonete e de repente o telefone toca. Pastor, voltou de novo. E pelo celular, eu não podia sair da lanchonete, e pelo celular, eu falei, põe o celular na frente da cara dele. E na hora que colocou o celular na frente da cara dela, o demônio falou, eu vou te matar. Naquela hora, meus amados irmãos, aquela hora eu queria correr, vir aqui para a igreja, ficar uma semana de jejum. Mas sabe, eu repreendi aquele demônio. E ele caiu. A minha amiga falou que na hora que eu falei, em nome de Jesus, ela caiu para trás. E na última vez, eu saí da escola e fui até lá, na casa dela. E caiu e repreendi o demônio. Foi o primeiro demônio que eu expulsei na minha vida. E toda vez que a mulher caiu endemoniada, eu começava a tremer. A Bíblia diz que quando o rei Saul viu Golias, aquele homem de 5 metros de altura, quando a Bíblia diz que quando Saul viu, os seus joelhos se chocou. Por quê? Porque não estava na presença dele. Não estava tendo comunhão mais com Deus. Havia desobedecido a palavra de Deus. Mas agora não. Agora quando acontece alguma coisa, às vezes através da live, pessoas são curadas. Né? Louvado seja Deus. Pessoas são curadas. Né? Esse tempo atrás eu fiz uma cruzada e muitas pessoas contou. Uma irmã que estava com problema no braço. E eu orei, ela não estava conseguindo nem mexer. No outro dia, o braço voltou ao normal. Veja, meus amados irmãos, a oração em língua, ela te livra. Por isso que no verso 2 fala, porque além do Espírito da vida, te livrou. A oração em língua, ela te livra do medo. Ela te livra da derrota. Você começa a ser um crente vitorioso. Quando eu oro em outras línguas, eu sou vitorioso em todas as áreas da minha vida. Não importa qual, você é vitorioso em todas as áreas da sua vida. Quando as pessoas que estão dentro da igreja e estão fracasso em algumas áreas da vida delas. Por quê? Porque não estão tendo comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Bota o celular daqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Verso 13, porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer todos os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. É dessa forma que a oração em língua faz com você. A oração em língua, ela te transforma. Ela traz a natureza do Pai dentro de você. Quando no dia que você aceitou o Senhor Jesus,
Você falou, Senhor Jesus, eu te aceito, salva minha alma, agora mesmo, perdoe os meus pecados. Naquele momento, a natureza de Deus entrou na sua vida. E para essa natureza começar a brotar, a florescer, o Espírito Santo veio dentro de você, ele mora dentro de você. Agora você é templo dele. E no momento que você vai falando em outras línguas, você vai tendo comunhão com Deus Pai. E naquele momento que você vai tendo comunhão com Deus Pai, aquele jardim dentro de Deus, ele começa a florescer, ele começa a brotar frutos. Quais são os frutos? Alegria, amor, bondade, paz, fidelidade. Você começa a florescer os frutos de Deus na sua vida. A natureza de Deus começa a brotar dentro de você. Você começa a ver o jardim de Deus florescendo dentro de você. E é dessa forma. É dessa forma. Eu lembro certa vez eu fui. Eu estava aqui pregando na igreja. E pregando, mas a palavra batia e voltava em mim mesmo. E eu andava de um lado para o outro, entendeu? Daqui a pouco eu arrancava paletó, porque eu estava com calor, e pregava, sabe? E parecia que nada estava acontecendo. Nada estava acontecendo. Mas sabe, meus amados irmãos, depois disso, depois eu comecei a me dedicar na oração em língua, a me dedicar a Jesus, porque sem Ele não é nada. Depois eu comecei a adorar e praticar Ele de verdade, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade, são essas pessoas que Deus quer ter comunhão. Toda vez que quando você começar a orar em língua, você vai ver que sua garganta vai ficar seca, você vai ver que vai vir pessoas te atrapalhar, você vai ver isso. Mas você deve escolher o seu aposento, você deve escolher o deserto. A Bíblia fala que Jesus ia para os lugares desertos, lugares solitários. Então, é você que vai escolher. Temos grandes homens de Deus que levantam 2, 3, 4 da manhã e tem comunhão com Deus. Tem grandes homens de Deus que têm comunhão com Deus no domingo à tarde, separam no domingo à tarde. Não é verdade? É dessa forma, meus amados irmãos. É dessa forma que você começa a desfrutar dos frutos do Espírito. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão enganadas ainda? Estão enganadas. A Bíblia, ela é um kit de sobrevivência. Ela é um manual para o cristão. Aqui dentro você vai descobrir quem é o Espírito Santo, quem é o Senhor Jesus, quem é Deus Pai. Você vai descobrir. Se a oração em língua fosse uma oração que nada acontecesse, que nada, não acontecia nada, não, ela acontece. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles expulsavam os demônios, olha, sai no nome de Jesus, e os demônios saíam. Mas chegou certa vez, a Bíblia diz que Jesus estava no monte orando. E os discípulos veio um homem, olha, eu quero achar Jesus. E os discípulos falam, olha, nós somos discípulos deles, qual é o problema? Olha, o meu filho, muitas vezes ela está com fogo e na água. Está entendendo? Na versão King James, a Bíblia diz que o garoto ruivava. E os discípulos, não, traz ele aqui. E botaram a mão no garoto. No nome de Jesus. E a Bíblia diz que houve uma luta. O demônio não queria sair, os discípulos estavam cansados, os fariseus queriam acabar com Jesus e via que os discípulos estavam conseguindo expulsar demônio. Já começou aquela confusão. E Jesus estava orando no monte. A Bíblia diz que Jesus desceu porque escutou o aglomerado. E os fariseus discutindo com os discípulos. Está vendo? Esses homens são falsos.
e o demônio no corpo do garoto, e aquela briga. Mas a Bíblia diz que quando o demônio bateu o olho em Jesus, o demônio se atirou no chão. O demônio teve que dobrar o joelho, se atirou no chão e começou a ruivar. E Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? E o pai da criança falou: olha, Senhor, eu trouxe para os seus discípulos expulsar o demônio, mas o demônio não quis sair. E Jesus olhou para ele e falou: geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que ensinar para vocês? E os fariseus tudo olhando. E sabe o que aconteceu? Jesus percebeu que estava amontoando um monte de pessoas perto do garoto. E a Bíblia diz que Jesus botou a mão no garoto e falou: espírito surdo e mudo, sai dele e nunca mais volte. E quando Jesus fez isso, a Bíblia diz que o garoto entrou em confusão, se agitou, ao ponto das pessoas falarem: olha, aquele garoto está morto. Mas Jesus pegou pela mão direita, pegou a mão direita de Deus é poder. Jesus pegou pela mão o garoto e firmou os pés. Aleluia! É dessa forma. Dois homens, quando viram Paulo expulsando o demônio, em nome de Jesus, Paulo expulsou o demônio. No nome de Jesus, sai desse povo. E o demônio saiu. Dois homens que não eram crentes de verdade, era natureza carnal, foram expulsar o demônio dentro de uma casa. Em nome de Jesus, o Jesus de Paulo, o demônio olhou para eles e falou: ei, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem sois? Eram dois religiosos, brincando de ser crente. A Bíblia diz que o demônio deu uma surra neles. Avançou com tanta violência que eles fugiram quase nu. De tanto que apanharam o demônio. Por quê? Satanás sabe que a oração em língua acaba com o reino dele. Satanás sabe que quando você fala em outras línguas, você traz confusão para a cabeça dele. É por isso que ele impede muitos crentes de orar em outras línguas. É por isso que Satanás prega muitas pessoas de falar em outras línguas. Por quê? Porque Satanás não quer que essas pessoas cresçam espiritualmente. Quer que essas pessoas fiquem estacionadas, paradas. Um veículo sem água ele não anda. Um cristão sem o Espírito Santo, ele nunca vai andar nessa vida, no sobrenatural de Deus. Aleluia! Nunca vai andar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final dessa live. Hoje foi o último culto à tarde. Terça-feira, às 7h30, nós teremos noite com o Espírito Santo. Quinta-feira, com o pastor Valdir, às 7h30. De manhã com o Espírito Santo. E domingo à noite, noite com o Espírito Santo. Tá bom? Não perca. Não perca. Será maravilhoso os ensinamentos que nós estamos dando. Será maravilhoso. Você quer saber mais sobre a oração em língua? Agora eu tenho uma página, né? Eu tenho uma página e eu posto cartas do pastor David Robson, Kenneth Reagan, David Onchu. E grandes nomes de Deus que falam sobre o falar em outras línguas. Vai lá, leia aquelas cartas e você será abençoado. Seja abençoado pela prática da palavra, em nome de Jesus.